General Douglas MacArthur planeja um ousado contra-ataque para forçar o exército de Kim a recuar. He was the most revered soldier in the United States, without question. An absolutely legendary, almost mythic figure. Você é o General Douglas MacArthur. Você avalia as opções que o farão vencer ou perder a guerra. Nós perguntamos, você responde. Teste suas habilidades, estratégia e sangue frio em Decisões de Comando. Decisões de Comando, a Batalha de Inchon. No verão de 1950, boa parte da Ásia estava em ebulição. Na Península Coreana, o comunista Kim Il-sung controlava a Coreia do Norte com mão de ferro. Ele planejava invadir o Sul e unificar a Coreia sob sua ditadura. He was El Supremo. He was the man that was making all of the moves, all of the decisions, and manipulating both the Chinese and the Soviets to support him. Em 25 de junho de 1950, 135 mil norte-coreanos invadiram a Coreia do Sul e rapidamente tomaram quase todo o país. When the North Koreans attacked, it was an Asian version of the Blitzkrieg. They just poured right across the borders and threw the South Korean army back. A Coreia do Sul pediu ajuda às Nações Unidas. Para apoiar o esforço da ONU, o presidente americano Harry Truman indicou o general Douglas MacArthur, herói da Segunda Guerra, para assumir as operações na Coreia. He was the most revered soldier in the United States, without question. An absolutely legendary, almost mythic figure. Sob ataque, os 95 mil soldados do Sul recuaram até uma pequena área perto de Pusan. Tropas americanas e da ONU chegaram para dar apoio, mas os norte-coreanos seguiam avançando. MacArthur precisava contra-atacar rapidamente, mas era crucial escolher o melhor local. Você é o general Douglas MacArthur. De que direção lançaria o contra-ataque? A. Do sul, reforçaria Pusan e marcharia para o norte. B. Do norte, destruiria a capital norte-coreana. C. Da costa, invadiria e emboscaria o exército norte-coreano. Resposta: atacar pelo sul seria uma batalha lenta e cruel. Um ataque pelo norte não tiraria os comunistas do sul. Mas uma invasão ao longo da costa cortaria a linha de suprimento do exército do norte e o forçaria a recuar. A resposta é C. Douglas MacArthur's idea was to trap the North Koreans between the Naktung bridgehead and the Incheon landing, catch them in between and crush them. It's a classic pincer maneuver, and from MacArthur's perspective, it would save 100,000 American lives. MacArthur começa a planejar uma invasão à cidade portuária de Incheon, situada perto de Seul. Mas os comandantes observam melhor a cidade e questionam a opção. From the Joint Chiefs of Staff right on down to the experts in amphibious operations, they said it couldn't work. Incheon estava repleta de desafios. Com a oscilação da maré, as tropas tinham poucas horas para desembarcar. As poucas praias forçariam os homens de MacArthur a escalar quebra-mares altos. E uma ilha bem defendida impedia uma invasão pelo porto. Just about everything that could be wrong with this site was wrong. Parecia um plano impossível, mas MacArthur persuadiu seus superiores. All the reasons that they were giving for why it had to fail were, in MacArthur's view, reasons why it would succeed. The North Koreans would never be expecting the Americans or their UN allies to try a landing there. That's why it would work. Com o plano definido, agora MacArthur precisava de dados detalhados sobre o local do desembarque. Ele teria de infiltrar alguém para reunir informações. Quem seria a melhor pessoa para se infiltrar em Incheon? A. Um aliado sul-coreano que poderia fingir ser comunista.
B. Um desertor norte-coreano que entenderia o inimigo. C. Um oficial americano que saberia que informações reunir. A resposta: o dialeto de um sul-coreano seria detectado pelos inimigos. E não se poderia confiar informações secretas a um desertor norte-coreano. Mas um oficial da inteligência americana poderia conhecer o plano de invasão e reunir as melhores informações. A resposta é C. Em 1º de setembro, o oficial da inteligência Eugene Clark foi enviado para avaliar as defesas de Incheon, o padrão das marés e a altura dos quebra-mares. Trabalhando à noite e se escondendo durante o dia, Clark transmitiu informações vitais para o comando americano. Lieutenant Clark has to collect information on the North Korean defenses. He's got to find out where they've got their gun emplacements, where their bunkers are. A poucos dias da invasão, MacArthur precisava desviar a atenção de Kim para outro ponto. Do contrário, a operação poderia fracassar. Qual é a melhor forma de desviar a atenção de Incheon? A. Simular um ataque, desembarcar em outra cidade e depois partir. B. Enviar uma mensagem de rádio falsa e não codificada sobre uma invasão em outro lugar. C. Reunir a esquadra e posicionar os navios da marinha perto de outra cidade. Setembro de 1950. A Batalha de Incheon. A Coreia Comunista de Kim Il-sung invadiu o Sul Democrático. 3 meses depois, as tropas americanas estavam prontas para contra-atacar em Incheon. Antes, era preciso desviar a atenção do inimigo. Qual a melhor forma de desviar a atenção de Incheon? A. Simular um ataque, desembarcar em outra cidade e depois partir. B. Enviar uma mensagem de rádio falsa e não codificada sobre uma invasão em outro lugar. C. Reunir a esquadra e posicionar os navios da marinha perto de outra cidade. A resposta: uma mensagem falsa pode não ser levada a sério pelos norte-coreanos. E uma esquadra na costa desviaria a atenção de suas tropas também, deixando-o vulnerável em Incheon. Mas um ataque simulado em outro local com poucos homens deixaria o inimigo em dúvida sobre o local da invasão. A resposta é A. MacArthur launched a diversionary attack at Kunsun in order to confuse the North Koreans, to deceive them into thinking that this was the site of the American invasion. Na manhã de 12 de setembro, um pequeno contingente de fuzileiros desembarcou em Kunsan, cidade ao sul de Incheon. Eles enfrentaram os norte-coreanos e depois partiram. Kim ficou confuso quanto ao local da invasão. North Koreans never really reacted to it. They were concentrated on taking Busan. Eugene Clark, o oficial da inteligência americana, reunira informações vitais sobre o local da invasão. Graças a essa ajuda, a força invasora de MacArthur estava preparada. Nas primeiras horas de 15 de setembro, 70 mil fuzileiros americanos zarparam rumo a Incheon. Havia 2 opções de acesso: as águas rápidas e agitadas do canal Flying Fish ou o mais calmo, mas bem defendido canal oriental. Qual é o melhor acesso para Incheon? A. O canal Flying Fish, onde há um farol para guiá-lo até a costa. B. O canal oriental, usando as poderosas armas da esquadra para se proteger. C. Os 2 canais, dividindo a esquadra para garantir que alguns navios cheguem. A resposta: navegar pelo canal oriental é muito arriscado. A esquadra poderia ser atacada e perder o elemento surpresa. E com a esquadra dividida, alguns navios ficariam vulneráveis até a chegada dos outros. Mas o farol no canal Flying Fish permitiria que a esquadra navegasse pelas águas perigosas à noite sem o risco de encalhar. A resposta é A. O oficial Clark consegue acender o farol do canal Flying Fish.
Usando-o como guia, a esquadra americana se põe a caminho de Inchon e logo depara com a ilha de Wol-Me-Do, controlada pelos comunistas. Ela é devastada pelos canhões americanos. Em seguida, 500 fuzileiros desembarcam e tomam a ilha sem que haja nenhuma baixa. It was essentially a blackened, burned out, napalmed hulk by the time the Americans took it. The few North Korean defenders who managed to survive the intensive bombardment of Wol-Me-Do were dazed and disoriented. Enquanto os fuzileiros tomavam Wol-Me-Do, a maré recuou. A esquadra americana precisou se afastar do porto para não encalhar. Enquanto esperavam pela subida da maré e a volta dos navios, os fuzileiros estavam vulneráveis a um contra-ataque por uma trilha que levava a Inchon. It must have been absolutely excruciating for these Marines to wait those 12 nerve-snapping hours for the tide to come back in so that they could be reinforced. If the North Koreans attacked, there was a real danger they could retake the island. O que os fuzileiros navais em Wol-Me-Do deveriam fazer com a trilha para Inchon? A. Criar uma barreira para proteger os fuzileiros de um ataque. B. Atravessá-la e atacar os norte-coreanos antes de serem atacados. C. Enviar tanques para proteger os fuzileiros com armamento pesado. A resposta é: atravessar a trilha até Inchon seria arriscado demais sem reforços. E sem o apoio de uma tropa, os tanques acabariam em grande desvantagem. Mas se os fuzileiros armassem uma barreira do seu lado da trilha, poderiam se defender de um ataque. A resposta é A. Os fuzileiros navais armaram uma barreira e esperaram pelo ataque, mas ele não aconteceu. Enganado pela armadilha de MacArthur, o exército norte-coreano foi pego de surpresa em Inchon. O único recurso de Kim agora era reforçar Seul e enfrentar os fuzileiros lá. Once the invasion began, Incheon became a holding action from the North Korean standpoint. The main thing was to get forces to reinforce the defenses of the capital Seoul. Para realizar a grande invasão de Inchon, gigantescos navios de desembarque foram preparados para levar os fuzileiros até a praia. Com a oscilação da maré, os navios poderiam ficar presos nos aterros de lama. Se fossem atacados antes que terminasse o desembarque, a invasão poderia fracassar. Como os navios podem contornar a rápida mudança da maré? A. Com um desembarque rápido para zarpar antes que a maré recue. B. Com menos homens para reduzir a chance de encalhar na lama. C. Deixando os navios encalhar. Os destroyers podem defendê-los. – 15 de setembro de 1950. A Batalha de Inchon. 3 meses após o início da Guerra da Coreia, os fuzileiros do general MacArthur lutam para retomar a Coreia do Sul. Quando começa a invasão de Inchon, a rápida mudança da maré poderia deixar vulneráveis os navios de desembarque. Como os navios podem contornar a rápida mudança da maré? A. Com um desembarque rápido para zarpar antes que a maré recue. B. Com menos homens para reduzir a chance de encalhar na lama. C. Deixando os navios encalhar. Os destroyers podem defendê-los. A resposta: homens e suprimentos demais impedem o rápido desembarque. Levar menos homens pode pôr em risco a invasão. Mas com os navios encalhados e protegidos pelos destroyers, os norte-coreanos ficarão ocupados enquanto as tropas americanas desembarcam. A resposta é C. Às 17h30, os primeiros fuzileiros desembarcam em Inchon, protegidos pelos canhões da Marinha. They had to bring the ships in, the landing craft, the LSTs, and essentially let them be beached on the mud for 12 hours until the next tide. So you have the rather unusual spectacle of all of these boats essentially sitting here in the mud, waiting to be rescued by the tide.
13.000 fuzileiros escalaram os quebra-mares e atacaram as posições norte-coreanas. Em pouco tempo, subjugaram os homens de Kim e tomaram a cidade. No amphibious landing against any kind of defense is ever easy, but this was considerably easier than more recent examples. There was remarkably little resistance. Na manhã de 16 de setembro, a batalha em terra se intensificou. O exército comunista enviou 12 tanques T-34 para atacar os fuzileiros em Incheon. Fortemente armados, eles poderiam devastar a infantaria americana. It's pretty dangerous to get that close to a tank who's firing and also supported by infantry. Que arma deteria os tanques da Coreia do Norte? A. Armas pesadas, tiros de canhão dos destroyers. B. Mísseis, disparados de caças Corsair. C. Granadas, lançadas a curta distância. A resposta: o disparo de canhões dos navios poderia atingir sua infantaria, e as granadas pouco afetariam a blindagem dos tanques de fabricação soviética. Mas os caças poderiam destruir a blindagem dos tanques com um ataque de mísseis. A resposta é B. Um esquadrão de aviões caça mergulhou sobre os tanques, despejando bombas de napalm e mísseis. Os tanques T-34 ficaram em pedaços. Agora, os comandantes de MacArthur precisavam concluir o plano de invasão. A decisão correta pode destruir o exército de Kim, mas um erro poderá custar a vida de milhares de americanos. Para onde as tropas americanas devem ir? A. Para Seul, a fim de retomar a capital. B. Cruzar a Península Coreana, para encurralar e destruir o exército de Kim. C. Para a Coreia do Norte, atingindo o ditador enquanto ele se concentra no sul. A resposta: ao cruzar a Península Coreana, o estoque de suprimentos pode se esgotar. E atacar o norte poderia deixar as tropas em Pusan vulneráveis. Mas tomar Seul seria um sinal de que os norte-coreanos estão perdendo a batalha. A resposta é A. They decided that they had to take Seoul, regardless of the price, in order to symbolically turn South Korea over to the South Korean government with the recapture of Seoul and the return of national identity to the South Koreans. Em 17 de setembro, as tropas de MacArthur se preparavam para tomar Seul. Perto da cidade, um importante campo de pouso é capturado, mas no caminho para Seul, a resistência é feroz. The battle for Seoul was a vicious urban battle. Took lots of casualties, civilian casualties, military casualties, destroyed Seoul. Em 27 de setembro, depois de 10 dias de uma batalha cruel, Seul estava praticamente tomada. MacArthur perdera apenas 536 homens, mas 21.000 norte-coreanos foram mortos ou capturados. Aproveitando o êxito em Seul, as forças da Coreia do Sul e da ONU, perto de Pusan, avançam para o norte. É o golpe definitivo sobre o já combalido exército de Kim, que começa a recuar. It was a fighting retreat. It was not an undisciplined retreat, but they had retreated above the 38th parallel, and South Korea, for all practical purposes, was once again intact as a nation, which meant that the initial objective of America's involvement in the war in the first place had been achieved. Os fuzileiros destruíram a última resistência comunista e retomaram o palácio do governo em Seul. A bandeira da Coreia do Sul foi hasteada, mas os fuzileiros queriam içar outra bandeira para mostrar sua participação na vitória. Que bandeira deveria figurar ao lado da sul-coreana? A. A americana, já que os fuzileiros americanos lideraram a invasão. B. A da ONU, que fora intermediária do pedido de ajuda. C. Nenhuma outra. A vitória deveria ser creditada aos sul-coreanos. A resposta: a bandeira americana poderia ser interpretada como ocupação americana na Coreia do Sul, e a bandeira da Coreia do Sul sozinha não faria justiça às tropas que ajudaram a libertá-la. Mas como a ONU convocou a ajuda, sua bandeira neutra não representaria a ameaça. A resposta é
B. If there was going to be a flag other than the South Korean flag to fly over the capital, it had to be the UN flag, and that's the way it was. It irritated a lot of Americans, obviously. They were fighting for it. Em 29 de setembro, o general MacArthur conduziu a cerimônia de entrega do país em Seul. Apesar das perdas para a cidade e a nação, os sul-coreanos estavam gratos aos americanos. Tears running down his face. The official hall of government, MacArthur symbolically returned Seoul to Saemanri. Depois de Incheon, a Guerra da Coreia se arrastaria por mais 3 anos e ceifaria milhares de vidas coreanas e americanas. Mas o ataque arrojado de MacArthur a Incheon impediu um lento e sangrento avanço pela península coreana e pode ter evitado a morte de mais de 100 mil americanos. Embora parecesse impossível, o plano de MacArthur foi bem sucedido e deteve a invasão de Kim Il-sung. There was no question the strategic consequences of the Incheon landing made it a classic operation, a classic turning movement from the sea that destroyed an enemy by just that one major stroke. It broke the back of the North Koreans like that. Numa tentativa desesperada de reivindicar o Vietnã do Sul para os comunistas, o general norte-vietnamita Vo Nguyen Giap lançou um grande ataque. The Tet Offensive was this flash across the whole country, this simultaneous explosion. O destino do Vietnã estava em jogo. O general americano William Westmoreland tinha de impedir Giap antes que o país caísse em mãos comunistas e se iniciasse um efeito dominó no resto do Sudeste Asiático. Never before in human history has so much military firepower been assembled in one small corner of the world. Você é o general William Westmoreland. Você avalia as opções que o farão vencer ou perder a guerra. Nós perguntamos, você responde. Teste sua habilidade, estratégia e sangue frio em Decisões de Comando. A ofensiva do Tet. Depois da Segunda Guerra, o Vietnã tornou-se um país dividido entre o comunismo no norte e um governo anticomunista no sul. Nos últimos 3 anos, os Estados Unidos vinham ajudando o Sul, enviando soldados e armas para manter os norte-vietnamitas afastados. North Vietnam's goal was to unify the two nations under communist rule. Se o Vietnã do Sul capitulasse, os Estados Unidos acreditavam que em pouco tempo o comunismo se espalharia por todo o Sudeste Asiático. The fall of South Vietnam to communism would represent the first in a series of dominoes, or a chain reaction, that would subsequently affect Laos, Cambodia, Thailand, Burma, all surrounding areas, even possibly Japan. Therefore, that process had to be stopped in Vietnam. O general norte-vietnamita Vo Nguyen Giap, um estrategista ousado, iria partir para o ataque. Ele planejou uma enorme ofensiva que derrubaria o regime sul-vietnamita num só golpe. A dramatic stroke was necessary to restore morale and, ideally, to inspire a popular uprising throughout South Vietnam that would expel the American imperialists and their puppet government. O general americano William Westmoreland sabia que Giap planejava algo grande. Ele suspeitava de um grande ataque sobre Khe Sanh, uma estratégica base aérea ocupada por americanos próxima à fronteira entre o Vietnã do Norte e Sul. Ele começou a monitorar a movimentação norte-vietnamita na área. Você seria o general William Westmoreland. Qual seria a melhor forma de monitorar a movimentação inimiga? Vigilância aérea. Aviões localizariam tropas norte-vietnamitas. Equipes de reconhecimento. Fuzileiros observariam de perto a atividade inimiga. Sensores eletrônicos. Sondas bem escondidas cobririam maior área. A resposta? Como o clima poderia ser imprevisível, vigilância aérea não seria confiável e equipes de reconhecimento nem sempre estariam no lugar e hora certos. Mas sensores eletrônicos poderiam ser postos em qualquer lugar para monitorar som e vibração sem parar. A resposta seria C. Westmoreland usou sensores eletrônicos, sondas que monitoram som e vibrações sísmicas para localizar comboios inimigos. Quando mais de 16 mil soldados norte-vietnamitas foram detectados, Westmoreland pôs a base aérea de Khe Sanh em alerta total.
The Americans were picking up enough information to worry them about a potential attack on Khe Sanh, and they began drawing troops in from other areas in anticipation of an attack. Às 5:30 da manhã, tropas norte-vietnamitas bombardearam a base aérea de Khe Sanh, atingindo o principal depósito de munição e causando uma explosão que matou 18 fuzileiros. Durante 2 dias, 3.600 fuzileiros contra-atacaram com morteiros, metralhadoras e suporte aéreo. Os norte-vietnamitas não conseguiram romper o perímetro. The Americans, they were able to pin the North Vietnamese in position and hold them there so that American aircraft and American artillery outside the base could pummel them. Mas a intensidade do ataque preocupava Westmoreland. Ele já estava convencido de que Giap se aproveitaria do habitual cessar-fogo de 48 horas para o Tet, um importante feriado vietnamita, para lançar um ataque maior ainda sobre Khe Sanh. O que você faria com o cessar-fogo do Tet? Cancelar? Continuaria com as operações durante o Tet? Colocar tropas em alerta total? Não cancelaria, mas teria todas as tropas em prontidão. Abreviar? Limitar o cessar-fogo em 36 horas. A resposta, cancelar o cessar-fogo do Tet, poderia afetar o moral das tropas sul-vietnamitas e colocar as forças em alerta total não seria bastante cauteloso. Mas limitando o cessar-fogo para 36 horas poderia se preparar melhor para um ataque. A resposta seria C. O presidente sul-vietnamita Nguyen Van Thieu concordou em limitar o cessar-fogo do Tet para 36 horas, mas o anúncio não foi feito a tempo e muitos partiram para o feriado. The South Vietnamese leadership did not have any true belief that a big attack was coming. Half their troops were on leave. Nas primeiras horas de 31 de janeiro, Giap desrespeitou o cessar-fogo do Tet com um ataque surpresa sobre 100 cidades do Vietnã do Sul. Quase 80 mil homens, incluindo soldados do Exército Popular do Vietnã do Norte e um grupo sul-vietnamita insurgente chamado Viet Cong, atacavam alvos governamentais e militares por todo o país. This is the first time that the war has really been brought to the cities, and that has devastating impact, morale-wise, on the Americans and the South Vietnamese. O Viet Cong invadiu Saigon e atacou a embaixada americana. Aqui, 19 comandos explodiram os muros de concreto que cercavam a embaixada e invadiram o terreno. There was no military significance to attacking basically an empty office building with the American seal on it, but psychologically it was a very dramatic thing for them to do. Westmoreland mandou reforço imediato ao local. Guardas de segurança do Corpo de Fuzileiros e a Polícia Militar começaram a disparar sobre o muro, mas era preciso entrar para salvar os guardas presos lá dentro. Como você enviaria tropas americanas dentro do complexo? Rastejando por buracos, o inimigo já havia aberto buracos. Pousando um helicóptero na cobertura, uma aproximação aérea seria mais segura. Escalando o muro, os soldados foram treinados para isso. A ofensiva do Tet do general norte-vietnamita Vo Nguyen Giap estava estourando em todo o Vietnã do Sul. Em Saigon, 19 Vietcongs invadiram o complexo da embaixada americana. O general americano William Westmoreland chamou tropas americanas para contê-los. Mas os soldados ficaram detidos fora do complexo e precisavam entrar para salvar os guardas lá dentro. Como você mandaria tropas americanas para dentro do complexo? Rastejando por buracos, o inimigo já havia aberto buracos. Pousando um helicóptero na cobertura, uma aproximação aérea seria mais segura. Escalando o muro, os soldados foram treinados para isso. A resposta? Os Vietcongs atirariam em qualquer um que tentasse entrar pelos buracos ou escalasse o muro. Mas se você pousasse um helicóptero na cobertura, os soldados entrariam e tomariam o prédio. A resposta seria B. Protegidos por fogo pesado, os soldados americanos pousaram um helicóptero na cobertura e vão tomando a embaixada andar por andar. Encontrando os guardas sãos e salvos, eles vão para fora, onde os fuzileiros que atiravam sobre o muro conseguiram derrubar todos os atacantes. A embaixada estava protegida.
You've got this back and forth with Marines and Army MPs firing down at the compound, and little by little, it's just a matter of whittling these guys down. Enquanto isso, a noroeste de Saigon, Giap havia ordenado um ataque sobre a base aérea de Tan Son Nhut, um aeroporto civil que também era o centro de comando do esforço de guerra aliado. Militarily, he wanted to prevent the United States and the Vietnamese Air Force from responding, and psychologically, I think he wanted to seize Westmoreland's headquarters base and just make an embarrassing statement to the Americans. Quase 3.000 Vietcongs já haviam penetrado o perímetro oeste com explosivos e abriam caminho a balas em direção à pista. Mas com a maioria das tropas sul-vietnamitas de licença, a base contava com poucos homens para sua defesa. They're walking around with maybe an M16, a revolver on their hip, a walkie-talkie, maybe a guard dog, and suddenly these guys are being confronted by just hundreds of hardcore Viet Cong and North Vietnamese soldiers. Os guardas de segurança, muitos em combate pela primeira vez, lutaram para defender a pista. Westmoreland enviou reforço imediatamente, mas eles precisavam de mais tempo para se posicionarem. Como você deteria o avanço inimigo? Com helicópteros armados, atacando o inimigo do ar. Com bombardeiros B-52, dizimando o inimigo com bombas. Com tropas paraquedistas, lançando reforços de infantaria. A resposta? Lançar bombas em áreas limitadas poriam em perigo os seus homens. E forças paraquedistas seriam alvos fáceis para os norte-vietnamitas. Mas os helicópteros poderiam atirar do alto e deter o avanço inimigo. A resposta seria A. Helicópteros mandaram uma chuva de balas sobre o inimigo, detendo o seu avanço enquanto os reforços americanos se posicionavam. Logo, o inimigo foi atacado pelos dois flancos. Sem nenhuma outra opção, os norte-vietnamitas recuaram em direção do perímetro, onde forças armadas americanas esperavam. Once again, it's another disaster. I mean, the enemy have made an initial surprise attack, an initial gain. They've gotten inside the airbase, but now the Americans are responding, and the enemy is just getting slaughtered at this point. No final do primeiro dia, as tropas de Westmoreland tinham tomado a maior parte de Saigon. Mesmo assim, os Vietcongs ainda mantinham uma base de operações num subúrbio chinês chamado Cholon. Westmoreland enviou tropas para expulsá-los e resgatar áreas importantes. Que posição deveria ser tomada primeiro? A pista de corrida precisaria dela como zona de pouso. A usina de filtragem de água para evitar que o inimigo contamine a água. O alojamento dos soldados americanos para proteger os soldados. A resposta? Apesar da usina e do alojamento serem importantes, esses lugares poderiam ser protegidos depois de assegurada a área. Já que controlar a área seria o seu objetivo principal, você precisaria da pista de corrida como zona de pouso. A resposta seria A. 150 soldados americanos foram enviados para tomar a pista de corrida Phu To. Em menos de 6 horas de luta, os americanos expulsaram o inimigo da posição. The American Army worked their way through the neighborhoods the enemy was operating in and just methodically worked their way up to the racetrack, taking very few casualties. Em 11 de fevereiro, os norte-vietnamitas e os Vietcongs tinham sido privados de todos os seus objetivos iniciais, exceto a cidade imperial de Hue. The North Vietnamese and Viet Cong scored their most telling success at the old imperial capital of Hue, which they managed to hold longer than just about any other territory. Hue, uma antiga cidade de construções históricas e ruas estreitas, é culturalmente sagrada para os norte e sul-vietnamitas. Aqui, as forças do Vietnã do Norte tinham controlado a maior parte da cidade desde o primeiro dia de batalha. Mas 2 bolsões da resistência aliada continuavam firmes no QG do Vietnã do Sul e no complexo americano. Westmoreland precisava usar essas posições para lançar um ousado contra-ataque. Era uma missão perigosa. Quase 8.000 soldados norte-vietnamitas e atiradores Vietcongs estavam bem escondidos em casas e prédios por toda a cidade. Que tática você usaria para combater o inimigo? Soldados combatendo casa a casa, pequenos grupos poderiam desbaratar o inimigo.
Tanques seguidos pela infantaria, poder de fogo esmagador limparia as ruas com segurança. Aviões lançando bombas. O impacto destruiria o inimigo sem pôr em perigo os soldados aliados. Em resposta à grande ofensiva do Tet do general Vo Nguyen Giap, o general americano William Westmoreland expulsou as tropas norte-vietnamitas de cada cidade do Vietnã do Sul, menos de Hue. Aqui, os soldados de Giap tinham o controle, menos em 2 bolsões da resistência aliada. Westmoreland estava pronto para usar essas posições para lançar um ousado contra-ataque. Que tática você usaria para combater o inimigo? Soldados combatendo casa a casa, pequenos grupos poderiam desbaratar o inimigo. Tanques seguidos pela infantaria, poder de fogo esmagador limparia as ruas com segurança. Aviões lançando bombas, o impacto destruiria o inimigo sem pôr em perigo os soldados aliados. A resposta? Aviões lançando bombas destruiria construções sagradas aos vietnamitas, e o uso de tanques estaria limitado devido à pouca largura das ruas. Mas o combate casa a casa seria uma boa forma de surpreender o inimigo escondido. A resposta seria A. 500 fuzileiros iniciaram uma campanha casa a casa para retomar o lado sul da cidade. Em cada construção foi aberta uma entrada na parede e um esquadrão foi enviado. O progresso era lento e perigoso, e os fuzileiros levaram 2 semanas para tomar a área. It's the toughest kind of fighting, and it's the fighting that relies the most on the combat smarts of the most junior troops. Os fuzileiros americanos voltaram sua atenção para a cidadela no outro lado do rio. Aqui os fuzileiros matavam 4 vezes mais inimigos, mas estes eram substituídos por mais reforços norte-vietnamitas. Os soldados americanos precisavam esmagar a determinação inimiga para ganhar a batalha. Como você esmagaria a determinação inimiga? Transmitindo propaganda, avisos e ameaças intimidariam os vietnamitas até a submissão. Hasteando a bandeira americana, o inimigo se enfureceria e cometeria erros. Cortando a linha de suprimentos, o inimigo passaria fome e acabaria se rendendo. A resposta, transmitir propaganda e hastear a bandeira americana não fariam o inimigo desistir de lutar, mas cortar a linha de reforços e de suprimentos tornaria impossível continuar a luta. A resposta é C. Em 21 de fevereiro, 2.000 soldados da 1ª Divisão da Cavalaria Aérea atacaram e cortaram o suprimento inimigo para a cidade. Era só questão de tempo para a cidadela cair diante dos aliados. It had no relief supplies, no relief troops, nowhere to send their wounded. They were isolated. Depois de 3 dias de muita luta, os fuzileiros americanos capturam grande parte da cidadela. Mas o inimigo ainda mantém o seu QG no Palácio Imperial. Para tomá-lo, eles teriam de avançar 200 metros de espaço aberto. A missão era crítica. Quem deveria realizar o ataque final sobre o Palácio Imperial? Os cidadãos de Hue. Seria uma ação segura, o inimigo não atiraria neles. Tropas sul-vietnamitas. Seria politicamente importante para reforçar o nacionalismo sul-vietnamita. Fuzileiros americanos. Era uma tarefa vital e eles eram melhores treinados. A resposta: não havia garantia de que o inimigo não fosse atirar em cidadãos de Hue, e mandar os fuzileiros americanos seria politicamente insensato. Mas se tropas sul-vietnamitas realizassem a última ação, encorajaria o nacionalismo. A resposta é B. Great care was taken to allow the South Vietnamese both a literal victory in the Imperial Palace and a symbolic victory. This was an opportunity for them to show that they had a capable military force. Os fuzileiros sul-vietnamitas atacaram o palácio e encontraram pouca resistência. Pela primeira vez em 26 dias, a bandeira do Vietnã do Sul foi orgulhosamente hasteada sobre o palácio. A batalha em Hue chegava ao fim, mas a guerra estava longe de terminar.
Enquanto as tropas de Giap retornavam à selva, cidades sul-vietnamitas eram deixadas em ruínas, produzindo 600 mil refugiados. Com a maioria deles culpando o poder de fogo americano pelos danos, Westmoreland precisava ajudá-los, ou eles poderiam se voltar contra o governo do Vietnã do Sul. Como você evitaria o apoio dos refugiados ao Vietcong? Pagando pelos danos, daria dinheiro direto aos refugiados. Facilitaria a ajuda governamental, ajudaria o governo do Vietnã do Sul a prover seu povo. Chamando a Cruz Vermelha, confiaria a um grupo imparcial atender às necessidades do povo. A resposta? Dinheiro pouco ajudaria o povo vietnamita que já havia perdido suas casas. E a Cruz Vermelha não seria uma solução de longo termo. Mas ajudando o governo do Vietnã do Sul a prover seu povo, restauraria a fé dele em seu governante. A resposta seria B. Westmoreland reavivou os esforços em direção à pacificação com um programa para ajudar o governo sul-vietnamita a reconstruir o país. The concept of pacification is really a Marine concept. To work with the people, to basically make life better so that the seeds of revolution would lie dormant. Do ponto de vista militar, a ofensiva do Tet foi um sucesso para os aliados. Mas o custo em vidas humanas foi alto. 4.000 soldados americanos e quase 8.000 sul-vietnamitas morreram. Os comunistas perderam quase 4 vezes mais homens. We beat the tar out of North Vietnamese. We actually destroyed the National Liberation Front of Viet Cong. It never, ever, ever rose to the level of an important military force again. Mas apesar da esmagadora vitória militar, a ofensiva do Tet de Giap criou um problema político para os Estados Unidos. Horrorizada com um enorme número de americanos mortos, a opinião pública se levantou contra a Guerra do Vietnã. Após 15 meses de crescente pressão, as tropas americanas estavam a caminho de casa. The Tet Offensive marks a major crossover point for the United States. Before Tet, all the talk is about winning the war in Vietnam. It's after the Tet Offensive that the talk from Washington is about finding peace with honor, finding an honorable way to disengage. All talk of victory has gone away. It's time for mail call. Correio Militar. Welcome to Mail Call. I got a whole slew of questions to answer for you people about the Vietnam War. First up, let me answer all those emails from you pukes out there asking if the gunny is really a Marine or just plays one on TV. Well, folks, the gunny, which is short for gunnery sergeant, is a Marine. Semper Fi, do or die. I served in Vietnam in 1968 with Marine Wing Support Group 17, 1st Marine Air Wing, Da Nang. And I'm here to tell you firsthand about some of the heroes and hellraisers I served with in Vietnam and how we got the job done. So, let's go to this email from Dan in Horseheads, New York. He's asking a biggie. During Vietnam, why did the military switch from the reliable M14 to the M16? Good question, Dan. I've got the weapons in question right here. Let's start with the old M14. The M14 was designed to replace the M1 rifle. This was highly dependable, good range, plenty of firepower. The M14 fires a 7.62 millimeter round. It's magazine fed, designed primarily for semi-automatic fire, and it's gas operated. Now, if you've been watching Mail Call, you know what gas operated means. And if you haven't, that's just tough, ain't it? This was the weapon I was carrying in the Marines. But in the mid-1960s, the military started phasing out the M14 and replacing it with the M16. And by 1968, most grunts were carrying the M16. And let me tell you,
Not everybody was too happy about it either. Qual o problema de trocar de modelo de fuzil? Homem e fuzil têm uma estreita ligação em combate. E trocar de arma no meio da guerra, mesmo que a nova seja melhor em alguns aspectos, deixou muita gente perturbada. This debate over the adoption of the M16 goes on to this day. Some people argue that it was more a political decision and good lobbying by the Colt manufacturing company that got the M16 so readily adopted. On the other hand, there's some people with the modifications that have been made to the M16 swear by it. A maior objeção ao M16 é que ele não era tão confiável quanto o M14. And the M16 started malfunctioning and jamming. It worked fine in demonstrations and also in environments that were almost pharmaceutically grade clean. The problem was, in combat, there's so much dirt, mud, debris, muck, and you can't constantly clean the weapon. It's very difficult under those conditions. So when this started malfunctioning, of course, many troops died because of that. A few seconds in combat is an eternity. Outro fator de desagrado foi a precisão. This rifle accurate up to 600-700 yards and effective at that distance as well. Now, the M16, you can see, is a much smaller rifle. It also does not have the accuracy nor the killing power at the great distances that the M14 had. It's a much better rifle at 100 or 200 yards than it is at 400 or 500. Então por que será que o exército americano adotou um rifle menos preciso e que encrencava? Para alguns o M16 era muito mais leve, graças ao conhecimento de seu inventor, Eugene Stoner. Stoner had worked for Lockheed for years, and he wanted to take some of those new plastics and some of the alloys, adapt it to a rifle, try to lighten the piece. The M16 was a good 3 to 4 pounds lighter than the M14, and also it had the carrying handle, pistol grip. It has far less recoil under fully automatic fire. O menor coice se deve ao calibre das balas, de 5,56 milímetros no M16 contra 7,62 milímetros no M14. Como eram menores, os soldados podiam levar mais balas. Muitos achavam o fuzil pouco letal. As boas e más qualidades do M16 fizeram parte de uma grande mudança no jeito de lutar da infantaria. The U.S. Army, instead of training their infantry to be expert marksmen, they felt it was easier to train great numbers of soldiers to spray down an area. In the Marine Corps, they always believed a one-shot kills, and also it demoralizes the enemy. The differences in philosophy can be demonstrated in the ratio of rounds expended per enemy killed. During World War II, we expended 20 to 25,000 rounds per enemy killed. During Vietnam, it was 200 to 400,000 rounds per enemy killed. Thus, in Vietnam, we're expending an enormous number of rounds without much effect. Com o tempo, o M16 foi bem melhorado e se tornou a principal arma da infantaria de nossos dias. Mas a controvérsia ainda não está a ponto de ser resolvida. Well, let's see these babies in action with a little live fire demonstration. Got my enemy just where I want him over there. So first off, let's have a go with the M14. Now that's pretty good. Let's see how the M16 compares. Both rifles perform superbly, there's no doubt about it. But being the sentimental old softy that I am, I still prefer the M14. Woohoo. And while the smoke clears, let's move on to another email from Drew in Orlando, Florida. He wants to know what kind of booby traps did the Viet Cong put together. Well, they had a hell of a lot of them. And even though they were primitive and homemade,
they were a real pain in the butt. O tipo mais famoso era a Pandy Spikes, pontas de bambu afiadas, escondidas em buracos. Às vezes, eles passavam esterco no bambu para que qualquer ferimento se infeccionasse mais depressa. Nossas botas tiveram de ser recriadas para enfrentar essas armadilhas. Havia também buracos cheios de pontas metálicas que prendiam a perna e quanto mais se puxasse a perna para tirá-la, mais os pregos a feriam. The Viet Cong were also pretty good at taking our trash and using it against us. They'd collect old sea ration cans like this one here. They would take a grenade, pull the pin, tie a tripwire around it, slide it back into the can. Some poor unsuspecting soldier would come along, hit the tripwire, and it was pretty nasty. It'd explode and probably maim or kill anything within 20, 30 feet of it. No one move! I made it! Mail call will be right back, here on the History Channel. Back to mail call. I'm going to continue here with this all-Vietnam show with a few emails about some of the brave sons of guns who fought the air war. The first one here is from Leroy in Gold Canyon, Arizona. He wants to know about the Ravens. Well, they were a super-secret bunch of forward air controllers who flew in Laos and had the highest casualty rate of any aviation outfit during the Vietnam War. Eles usavam jeans e chapéu de cowboy para não denunciar sua missão e eram peritos em achar alvos inimigos, chamar os caças bombardeiros e marcar os alvos com foguetes de fumaça. Os corvos voavam sozinhos em monomotores Cessna e estavam em constante perigo. Voavam a alturas das árvores procurando alvos e atirando muito. Depois de marcar os alvos, os bombardeiros vinham com suas bombas e napalm, mas os Cessnas tinham de ficar por ali até tudo terminar para avaliar os resultados dos ataques. 130 Air Force pilots volunteered to be Ravens. And when it was all said and done, 30% of the unit had died from combat injuries. So, thank goodness that years later, some of their secret files were finally declassified so we can acknowledge the incredible job they did. Hats off to you, Ravens. Hoorah! Now, I got this email here asking about another awesome squadron of pilots. Ken in Coopersburg, Pennsylvania wants to know all about the Wild Weasels. No problem, Ken. I got your Wild Weasels right here. Executamos muitas missões durante a Guerra do Vietnã, mas os grandes alvos estavam muito defendidos. Os norte-vietnamitas estavam dando muito trabalho com suas bases de mísseis terra-ar e acertavam nossos aviões. Os comandantes supremos precisavam de uma destemida unidade para acertar as bases de mísseis, mesmo que as chances não fossem boas. A unidade criada pela Força Aérea recebeu o codinome de Doninhas Selvagens. Os pilotos voavam para o espaço aéreo do Vietnã do Norte à frente de uma força de combate. Deixavam-se detectar pelos radares vietnamitas e o inimigo atirava mísseis neles. Então, eles apontavam para a origem do míssil, tentando bombardear a base. A tripulação era composta de um piloto com pelo menos 2.000 horas de voo e um copiloto chamado EWO, ou oficial de guerra eletrônica. Os EWOs usavam um radar para localizar a base do míssil e poder destruí-la. What the Weasels did, when we did it right, was keep the SAMs off the good guys' backs so they could get in and get out. O piloto e o EWO, de hábito apelidado Urso, tinham de trabalhar em sincronia durante a missão. The fighter pilot's basic problem is that he has too much information that's coming into his cockpit. What he needs, what his lifeblood is processed information. He has to have the wheat separated from the chaff, and he has to have it done real time, split-second time. That's what Bear Wilson did for me. He did his job. I did my job. He didn't know that much about my job. I didn't know that much about his job. But we worked together so smoothly that we could communicate without words. No princípio, os Doninhas voavam em aviões F-100 adaptáveis, mas as perdas eram grandes. Então mudaram para os mais ágeis e mais rápidos Thunder Chiefs F-105.
Essa aeronave permitiu que os doninhas aprendessem a arte de se desviar, de dançar à frente dos mísseis. Eles deixavam os mísseis se aproximarem perigosamente de seu avião para então mergulhar de nariz e subir de volta no último instante com toda a força. O míssil que seguia não acompanhava a manobra. The aircraft versus the surface-to-air missile was a duel. It was Dodge City at high noon. Era preciso ter talento, coragem e sorte para completar as 100 missões previstas. Leo Torners, de 35 anos, era um bravo. Podia-se contar com ele em qualquer situação. My wingman had been shot down, and there were two of them in the airplane. A MiG started attacking the two guys floating down the airplane. So I attacked that MiG and ended up shooting that MiG down. Os dois homens sobreviveram e Torners continuou voando. Mas em abril de 1967, durante sua 93ª missão, apenas 7 antes de fechar seu ciclo, ele foi atingido. Ele e seu urso passaram 6 anos como prisioneiros de guerra em Hanoi. Em 4 de março de 1973, Leo Torners deu baixa e foi finalmente levado de volta à América. Mais tarde, ele recebeu a medalha de honra do Congresso das mãos do presidente Nixon. Leo was a wonderful pilot, fabulous leader, and a very good tactician. And what Leo did for us was he figured out how to do the mission without getting killed, which is always nice. A missão dos Doninhas Selvagens no Vietnã foi considerada um sucesso. Eles aprenderam a desviar ou deslocar os mísseis inimigos, a proteger a força de ataque e a manter o lema de que eles eram os primeiros a chegar e os últimos a sair. When the Wild Weasels first got going, the Air Force brought the pilots and EWOs together and let them pair up any way they wanted. After that, they had a mock wedding ceremony, and the guys joked that their vows were 100 missions or until death do us part. Unfortunately, that was no joke. Only 4 crews in the entire squadron made it to 100 missions. Do you feel the love tonight? Mail Call's gonna be right back, here on the History Channel. A fotografia na linha de frente. Fotógrafos de combate registram as imagens da guerra. Na prática, fotografia na linha de frente. Fotógrafos aventureiros arriscam suas vidas por uma imagem. Tecnologia 100% militar para uso 100% civil. Da tática à prática. Somente por The History Channel. Viva a história! We're back with an email here from George, who's in the U.S. Navy. And he's got me really steamed up! George writes, what was the mission of the Brownwater Navy? Or is that too complicated for a jarhead like you to answer? Ha! Okay, George, I hope you're watching because I want you to read my lips. Drop down and give me 25, you unorganized, grabastic piece of amphibian shit. Now, while George is eating dirt, I'm going to show the rest of you the Navy's Riverine patrol boats in action. Durante a Guerra do Vietnã, lutamos muito para impedir que o inimigo no Vietnã do Sul fosse reabastecido. Logo se viu que os Vietcongs usavam os 2.400 quilômetros de costa e os 7.200 quilômetros de rios e canais como meio de transportar homens e munição. O problema ficou por conta de grandes homens em pequenos barcos, um grupo chamado a Marinha da Água Marrom. Havia 3 unidades nessa marinha, as Forças-Tarefa 115, 116 e 117. Cada unidade tinha uma só missão e usava todo tipo de barcos especiais para chegar a seus objetivos. Para saber mais, fomos à base naval de Coronado, em San Diego, Califórnia, onde veteranos das Águas Marrons construíram este memorial. You come down here 100 times in a year, and every time you came aboard the boat, you would remember something you did or something that happened on board when you were overseas 30 some odd years ago. Poucos barcos patrulhavam a costa vietnamita desde 1960. A Força-Tarefa 115 oficialmente começou em 1965 e sua missão primária era proteger navios mercantes ao longo da costa.
Para isso, a Marinha usou vários barcos pequenos, mas o mais versátil era um modelo inteiramente metálico de 50 pés chamado o Barco Veloz. Com 2 motores V12 a diesel gerando 400 HPs de potência, os barcos velozes deslizavam a 60 km por hora. Internamente na Marinha eram conhecidos como barcos de patrulha velozes. A tripulação de 5 pessoas abordava e revistava centenas de sampans e juncos à procura de guerrilheiros e armas Vietcongs. You could actually smell sometimes that boat before you would pick it up on radar. Made you feel like a real hunting dog, I guess. No final de 1965, a Marinha percebeu que precisavam de mais barcos para patrulhar os muitos quilômetros de rios. Formou-se a Força Tarefa 116, a qual se confiou a árdua missão de patrulhar o terrível delta do rio Mekong. O barco especialmente desenhado para isso foi o PBR, ou Barco de Patrulha dos Rios, que ficou famoso com o filme Apocalipse Now. Os PBR não operavam sozinhos, como mostrado no filme. Via de regra, patrulhavam de 2 em 2. So you had the patrol boat with the patrol officer on it, and you had another boat, we called it cover boat, was always right close behind. And so, well, one covered the other. Os PBRs eram de fibra de vidro e tinham um calado de apenas 60 centímetros, o que fazia com que pudesse ir a quase qualquer lugar. Mas o que fazia esses barcos voarem era o sistema de propulsão a jato de água, feito por nossos amigos das banheiras jacuzzi. Os barcos eram equipados com luzes de busca e eram armados com metralhadoras de 50 milímetros na proa e com um lançador de morteiros de 50 milímetros na popa, que é a parte de trás do barco. Mas o valentão das águas marrons foi o grupo da Força Tarefa 117, a chamada Força Móvel dos Rios. Formada em 1967, a Força Multitarefa tinha por responsabilidade levar a 9ª Divisão de Infantaria do Exército às portas do inimigo. Para fazer isso, a tarefa usou diferentes barcos, inclusive 2 rampas de desembarque recuperadas da Segunda Guerra. O navio em exposição no Memorial da Marinha das Águas Marrons é um barco de comando e comunicação de 51 pés. Essa espécie de tanque das águas serviu como um centro de controle de missões e levava o oficial responsável. Com carga total pesava 90 toneladas e navegava a apenas 13 km por hora. This is where I spent most of my time up and down the rivers. I would be sitting here as the boat captain, and I had the coxswain down below, and if we were in battle conditions, the gun crews would be in there. Nos 7 anos que essas forças-tarefa operaram, entre 1965 e 1972, a Marinha das Águas Marrons provou sua formidável força de luta. O Memorial de San Diego é um belo tributo aos homens que aí serviram e aos mais de 2.000 que fizeram o sacrifício final nessa particular e única força naval americana, a Frota de Barcos Pequenos. We've got just enough time for one more email here. Coming from Carl in Columbus, Ohio. He wants to know how the Special Forces in Vietnam got the name Green Berets. Well, that's an easy one, Carl. The nickname comes from the headgear. A boina verde foi criada em 1953 por um major das Forças Especiais, Herbert Brooker. Naquele tempo, algumas unidades usavam uma boina verde escuro. Ela não fazia parte do uniforme oficial e o exército regular não usava nada na cabeça. Em 1961, o presidente Kennedy criou as chamadas tropas especiais para servir no Vietnã. E na cerimônia de oficialização em Fort Bragg, requisitou que eles usassem boinas verdes. Depois disso, a boina verde se tornou algo mais que uma simples boina. Como o presidente Kennedy disse, a boina verde é um símbolo de excelência, um sinal de coragem e uma marca de distinção na luta pela liberdade. And I gotta say, whether you were wearing a green beret, a flight cap, a banged up old steel pot, or a cover like mine, if you did your job in Vietnam, you are a hero.
It was a tough war, and you deserve a salute. Semper Fi. Carry on. Acontece no último momento. Antes de perder toda a esperança, você não distingue o lugar. Não reconhece nenhuma direção. Tudo é estranho. É então que se compreende que existe algo pior do que a morte. Desaparecimentos. Todas as quartas, às 9:30 da noite. Somente por The History Channel. Suck in your gut. It's time for mail call. Correio Militar com Lee Erwin. Welcome to Mail Call. Dave in Pleasant Hill, California shot me an email asking about one of my very favorite subjects, shooting. Dave wants to know what it takes for a Marine recruit to qualify for this baby right here. It's a marksmanship badge. Now, when I was a hard-charging devil dog recruit back in 1961, this is the first rifle that I ever qualified with. This is an M1 Garand. Qualified expert, I might add. A few years later, I fired again, and what did I fire but the M14? Once again, I fired expert. It's almost boring. Nowadays, recruits fire the M16A2. But qualifying is still the most critical rite of passage for every recruit. Because if you can't shoot, you can't be a Marine! Atirar bem exige certas coisas. Uma boa arma, um bom instrutor e muita prática. Futuros fuzileiros recebem isso aqui no Edson Range, em Camp Pendleton, Califórnia. É aqui que os novos recrutas da Marinha, selecionados em San Diego, provam se podem ou não se tornar fuzileiros. A Marinha estruturou cientificamente o treinamento para perito em tiro. Duas fases são consideradas: o que acontece na linha de fogo e o que acontece longe, na linha dos alvos. You know what, Sergeant Brown? Some things never change. Back in the early 60s, we had these same carriages. Matter of fact, I think I found my initials carved on one of them. Explain what's going on back here. Right now what's going on is these recruits are pulling the targets up and down every time they receive an impact from the shooters that are on the firing line. Okay, now the target comes down. What happens? We've got a hole in the target from the round going through. What happens from that stick? Well, what happens, Gunny, is they pull the target down and they stick a shot spotter inside it. Tiro na mosca vale 5 pontos. E claro, quanto mais longe do centro do alvo, menos pontos se ganha. O recruta lá na linha de tiro pode ver quantos pontos fez de acordo com a localização dos discos de pontuação. If they put a white one in the center, that's a 5. A red one in the center is a 4. A red one to the right is a 3. A red one to the left is a 2. And then a red one is swinging all the way across, that's a miss. Imaginei que não seria bom vir e deixar os recrutas nervosos quando estivessem no dia da qualificação. Então fui visitá-los no dia da pré-qualificação, o dia anterior ao do exame final. O treinamento para perito em tiro leva 2 semanas. Logo no início da primeira, os recrutas conhecem seu instrutor perito em tiro, ou IPT, uma pessoa como o Sargento Brown. Ele usa o colete dos fuzileiros de tiro à distância, além do meu chapéu favorito, o de campanha, às vezes chamado de urso fumegante. First thing I do is when they come out on Monday, I give them a little bit of history on the M16, where it came from, what it does, and how it works. And then I teach them everything from the fundamentals of marksmanship, how to aim, how to breathe, how to apply trigger control, how to follow through. I teach them the factors of how to build each position with a loop sling, the elements of a good shooting position, bone support, muscular relaxation, natural point of aim, and I teach them how to fill out their data books, how to make wind calls, how to make the adjustments. A primeira semana é conhecida como Semana Fácil, porque eles aprendem controle de gatilho e posições de alinhamento, bem como as 4 posições em tiro: em pé, de joelhos, sentados e de bruços. Hoje é dia de pré-qualificação e o último em que os homens podem receber ajuda do instrutor, esse homem de chapéu de safari, o IPT.
Amanhã, no último dia, será o exame final e o instrutor não poderá ajudar ninguém. Todos começarão na linha dos 180 metros. Terão 20 minutos para dar 15 tiros, 5 sentados, 5 de joelhos e 5 de bruços. Em seguida vem o tiro rápido dos 180 metros, quando eles devem atirar 2 séries de 5 tiros cada em 70 segundos. Dali, os recrutas vão para a linha dos 270 metros, onde tem 5 minutos para disparar 5 tiros. Em seguida, novo teste de tiro rápido. Em 70 segundos, eles devem dar 10 tiros em posição de bruços. O teste de distância acontece aos 460 metros, onde os recrutas têm 10 minutos para dar 10 tiros. The United States Marine Corps is the only military branch of the military service that actually fires from the 500 yards. These kids hit the target, they put it in the black almost every time. They are good. If you sit there and you have a really good solid position, your breathing is down pat, your trigger control is outstanding, and everything's nice and solid, closing your eye, you should be able to shoot a bullseye. You should be able to do it. I've done it numerous times. Esses recrutas atiram de olhos bem abertos e mantêm controle cerrado dos pontos. Se fizerem menos de 189 pontos, serão reprovados ou desqualificados. Pontuar entre 190 e 209 dá o direito ao distintivo básico de perito em tiro. Hoje, os fuzileiros chamam o distinto de caixa de pizza. No meu tempo, ele era chamado de assento de privada. Quem pontuar entre 210 e 219 recebe o distintivo de excelência em tiro. Mas quem seguir exatamente as instruções e pontuar entre 220 e 250 ganha o distintivo de honra e recebe o título de perito. And that would be the cross rifle. Cross rifle, that's correct. And that's the one we're all after, That's right? the one everybody wants. Em média, mais da metade dos recrutas do Sargento Brown se tornam peritos. Vocês acham que eu perderia a oportunidade de dar alguns tiros? Com o meu M14, mostrei a esses rapazes que o velho sargento aqui ainda está firme. No toilet seat for the gunny today. Expert, 100%, all the way. Hoorah! Harley, looks like we got some really outstanding new turds coming up through the ranks. Yes, sir. Now, turd, that's T-U-R-D. Trainee undergoing recruit discipline. But Joe in Tucson, Arizona wants to know who were the greatest Marine Corps marksmen of all time and what kind of weapons did they use? Well, Joe, that honor goes to a couple of Marine snipers back in Nam. Por muito tempo, um homem chamado Carlos Hadcock, do Arkansas, foi considerado o maior atirador dos fuzileiros. Ele usou 2 rifles para registrar suas 93 mortes confirmadas. Um Winchester modelo 70 e o Remington modelo 700 calibre .308. Um dos 93 inimigos abatidos era um atirador de elite mandado para matar Hadcock. Anos depois da Guerra do Vietnã, Chuck Malwini recebeu o crédito por 108 mortes durante a guerra. Ele também usou um fuzil Remington 700 que ainda estava em serviço e que depois foi recolhido para figurar no Hall da Fama dos Fuzileiros Navais. Carlos Hadcock never received any decorations for his marksmanship skills. But in 1969, he dragged 7 Marines out of a burning APC, even though he himself was burned over half his body. Later, Hadcock said he did it because he had to make sure that no Marine was left behind. And for that action, he was awarded the Silver Star Medal. Hoorah! Yeah! Mike in Clearwater, Florida just sent me an email asking how we handled Homeland Security back at the beginning of World War II. Well, for one thing, we had batteries of big guns all along our coastlines ready to stop any attack that might come our way.
Today, the gun pits are empty, but they were once packed with very busy Coast Artillery crewmen, guys known as the Cosmoliners. Boy, now I've heard some nicknames in my time, Harley, but that about takes the cake. That's an ugly nickname. Cosmoliners, holy moly. Na Segunda Guerra Mundial não havia mísseis de precisão de longo alcance. Só tínhamos grandes canhões ao longo da costa, prontos para entrar em ação. Bases de concreto para a artilharia, como esta de Fort MacArthur, em San Pedro, Califórnia, era do que dispunhamos para manter o inimigo fora de nossa terra. Naquele tempo, 120 homens ficavam aqui para proteger o porto de Los Angeles. From the 18th, 19th, and early 20th century, these forts were the primary perimeter security for the United States and its possessions. These forts were equipped with some of the largest caliber cannon that existed in the arsenal for the United States at that time. They were designed to do battle with enemy battleships who had guns of equal size. Fort MacArthur had 14-inch disappearing rifles. Quando diz rifles, ele não está falando dos mosquetes Springfield. Não, senhor. The disappearing gun was a special gun designed to keep itself concealed from the enemy fleet. At the time of firing, it would raise itself up over a parapet and fire its gun. As soon as it fired, it would recoil and then hide back behind the parapet so that the enemy could not see. Mas não era assim tão fácil dar um tiro e recolher. Era necessário o esforço coordenado de muitos homens para atirar com esses gigantes. Typically, it took around 50 men to operate each gun. If you think of a battery as sort of like a human boxer, the gun crew might be the fists and the arms of the boxer. The people up in the observation post or the base end station would be the eyes of the fort. They see the target. Aspen, 175. They relay their information down to the plotting room or the brain of the fort, and inside the brain, that's where the plotters will actually plot out the target and pick a spot where that gun will fire. Aspen, what? From the plotting room, the information is transferred to the gun crew by a series of cables and pulleys. There are these wheels that have numbers on them. Those numbers are given to the gun crew. The gun crew simply sets the coordinates on the gun itself to match those from the plotting room, and away she goes. Blammo! Como qualquer boa equipe de tiro, era preciso registrar um bom número de acertos, mas isso não era difícil, pois os atiradores operavam com a precisão de um relógio. The Coast Artillery actually functioned very much like a precision team. Each group of men had specific tasks. The shell rammers, their main job was to make sure that that shell gets to the breech, is rammed and seated fully into the breech. They get out of the way, and then the powder men come behind it. They place the powder behind the shell, and that is then rammed in behind the shell. They pull the rammer out, the breech man closes the breech, and sets the primer into the base of the breech. The gun is then tripped, the weight is released, it will hop up over the parapet, and it's ready to fire. As balas eram impressionantes. Cada uma pesava 665 quilos. É muito chumbo para impulsionar até o alvo. O alcance do canhão era de 22 quilômetros. E para lançar a bala, eram necessários 180 quilos de pólvora. Com tanto explosivo por perto, a segurança era importante. Now, after each round is fired, there are men with wet mops that must swab out the interior of the gun chamber because any burning embers that might still be lingering in that chamber could inadvertently set off the next charge as it's being loaded. Quando não estavam limpando, essas equipes engraxavam muito bem os canhões com uma substância chamada cosmalina. These things required lots and lots of maintenance. A large caliber cannon like this required gallons of oil and grease. In fact, the Coast Artillerymen were known as the Cosmoliners because they were persistently covered in this thick brown grease that they used to take care of their weapons. Mas esses homens e seus canhões se prepararam à toa. A artilharia da costa não deu um tiro durante as hostilidades da Segunda Guerra. Aliás, os canhões teriam sido destruídos por aviões bombardeiros se a invasão tivesse ocorrido.
No fim da guerra, a maioria dos canhões da artilharia da costa servia apenas para treinamento, até que, em 1950, ela foi desativada. During World War II, the best American minds were coming up with all kinds of ways to keep this country safe. And there were a lot of important firsts, including the first fully automated guided missile. And Harry in Pittsburgh, Pennsylvania wants to know exactly what was the Bat missile and how did it work. So let's roll them. O Morcego era um míssil antinaval automático, lançado de um avião americano. Ele ajustava a trajetória automaticamente e foi daí que veio o nome. Como o morcego, o míssil emitia sinais e corrigia seu rumo com base no sinal refletido pelo alvo. O morcego tinha envergadura de 3 metros e podia levar uma bomba de 450 quilos. Em 1945, o morcego atingiu navios japoneses a 32 quilômetros de distância e versões modificadas destruíram pontes em Burma. Isso é que é um morcego esperto. There you go. How'd you like that? Wasn't that exciting, Harley? What's the matter, girl? You know, I think I know what's bothering her. She's wondering why we never do any stories about Bulldog missile or Bulldog biplane or even the Bullpup assault rifle. Well, little buddy, I know how to solve that problem. You get one of your friends with opposable thumbs to ride in. That'll take care of that business, won't it? Inédito. Fighting the war against terrorism means we got to protect our ports and harbors. And I got an email here from Jeff in Seattle, Washington. He's asking if the Coast Guard is up to the job. Are you kidding me, Jeff? Obviously you are not aware of the Maritime Safety and Security Team, what I like to call the Coast Guard SWAT. Os Estados Unidos têm mais de 140 mil quilômetros de costa para proteger, inclusive os portos comerciais mais movimentados do mundo. O trabalho cabe ao Departamento de Segurança Interna e à Guarda Costeira, que tem patrulhas especiais chamadas Equipes de Segurança Marítima. Os homens e mulheres da Segurança Marítima são peritos em armas, luta corpo a corpo e leis marítimas e combate a drogas. O principal trabalho da Guarda Costeira, é claro, sempre foi guardar a costa. Durante a Segunda Guerra, o patrulhamento visava a evitar que submarinos alemães desembarcassem sabotadores. E há décadas ela trabalha contra o tráfico de drogas. Depois do 11 de setembro, a Guarda Costeira incorporou as equipes de segurança marítima e todas as suas armas e equipamentos são de última geração. Não posso falar das equipes de segurança sem falar do Defender, o cavalo de batalha das operações de segurança dos portos. The boat itself is a 25-foot Defender class. It's a foam-collared Homeland Security response boat with two twin outboards, 225 horsepower each. We can work alone on a normal routine patrol, but we also can work in tandem if we know we have something of high threat, of high asset to protect. We work in tandem. O poder de fogo dos barcos fica por conta da nova MT-40 Bravo, uma metralhadora de 7,62 milímetros, que dá 950 tiros por minuto e tem alcance de 3.800 metros. Outra tática em desenvolvimento pelas equipes de segurança é o time de abordagem, uma tropa de choque destinada a coibir tentativas de fuga do inimigo. That's a 18-person group, and we'll basically put together to board vessels that we need to determine status or whereabouts of certain personnel on board the ship. It could be they don't want to be boarded, it could be they're not familiar with our rules and regulations, that sort of thing. Eles usam o Jayhawk por sua grande capacidade de erguer pesos. As equipes treinam subir a bordo de qualquer tipo de navio, de cargueiros a barcos de cruzeiro. Se bandidos quiserem bombardear o cais ou afundar um navio no porto, equipes de mergulhadores peritos em detectar explosivos submarinos entram em ação. Mas se houver explosivos escondidos em navios ou no porto, as equipes recorrem ao melhor amigo do homem,
Os cães são treinados para inspecionar navios, mesmo em alto mar. Com todos os equipamentos e instrumentos à disposição das equipes da Guarda Costeira, qualquer bandido que queira atacar os Estados Unidos pensará duas vezes. As long as we're talking Coast Guard here, I got an email from Troy in North Hollywood, California, asking me to fill you in on a little coastie history. Specifically, Troy wants me to tell you the big story of the little seaplane that set a world record on a wing and a prayer. Check it out! Durante a Primeira Guerra Mundial, a Curtiss construiu mais de 10 mil aviões. Assim, quando a Marinha quis um barco voador para fazer o primeiro voo transatlântico, a Curtiss foi escolhida. A empresa projetou um avião biplano com 4 motores e uma tripulação de 5 pessoas. O avião foi batizado de NC e a Marinha encomendou 4 deles. Em maio de 1919, a frota de 4 aviões tentou a primeira travessia do Atlântico, mas apenas o NC-4 conseguiu completar a missão. Decolando e pousando sucessivamente de Rockaway, em Nova York, a Lisboa, em Portugal, o piloto da Guarda Costeira, Tenente Elmer Archstone, fez o voo em 23 dias, com tempo de voo de 51 horas e 31 minutos. In 1919, the Coast Guard didn't even have an aviation program of their own. But after that historic flight in the NC-4, they sure did. In 1920, Archie Stone became Coast Guard Aviator #1 and spent the next 15 years as a test pilot. He set a seaplane speed record and helped develop the first catapults and arresting systems for aircraft carriers. It is amazing what one man can do when he sets his mind to it. Semper Fi, carry on. What do you say, Harley? Let's go to chow. All you need to do is get one of your friends with opposable fingers to thumb and stuff. Then I qualified a fuliator, now turd.